entrarem e a gente começa. Baixou. Sobre a questão, já está gravando a chamada, sobre a questão da lista de presença, só você estar logado aqui, você já consta a sua presença. Deixa eu ver se eu tenho acesso ao chat. Eu vou pegar o link também do chat, tem acesso ao chat. Vocês estão com acesso ao chat, gente, ou não? Me digam aí. Não. Não, né? Então, só o ato de vocês estarem aqui, isso já vai ajudar vocês a... Ele já vai ajudar, já vai constar como a lista de presença, tá bom? Dá mais uns 5 minutinhos. E aí me digam como que vocês se sentem, qual a expectativa de vocês aqui para o evento, para a palestra. Vocês sabiam que a psicologia positiva... Primeiro, vocês sabiam que tinha psicologia positiva? E se sabiam se ela podia ser aplicada no ambiente clínico? Vocês já tinham essa ideia ou está sendo novo isso para vocês? Professor, para mim é tudo novo. Eu lembro que você chegou a dar uma aula para mim só, porque depois entrou outro professor e você até comentou sobre ela, né? Aí eu fiquei interessada e tudo mais. Até pesquisei mais um pouquinho sobre ela. Uhum. Ah, ótimo. E aí vocês vão ver Eu, que... Não pode falar. eu já tinha ouvido falar sobre, mas não tenho muitos detalhes, mas já tinha ouvido falar sobre ela, sim. Ah, ótimo. Celular, por favor. E aí, hoje aqui, vocês vão ver o que é psicologia positiva. A gente vai desmistificar um pouquinho essa fama do coaching, que muitas vezes é atrelado e é um atrelamento que já acontece, já aconteceu, mas que muitas vezes é injusto, que é comentado, né? Até por psicólogos, você vê que tem um certo preconceito sobre isso, e que psicologia positiva é uma coisa, coaching é outra coisa completamente diferente. Mas eu vou falar um pouco sobre isso logo quando a gente iniciar. E aí vocês vão entender o que é psicologia positiva e como ela se aplica no ambiente clínico e o que ela traz de novo, tanto como críticas a outras abordagens, mas mais do que uma crítica, mas uma contribuição. Porque a psicologia positiva, a psicoterapia positiva, ela pode ser uma abordagem, a sua abordagem principal, mas ela também pode ser ela pode ser como se fosse uma ênfase da sua outra abordagem. Então você consegue trabalhá-la tanto como um conhecimento de suporte, quanto como sua prática principal. E aí vou dar mais um minutinho. E aí o que eu vou fazer? Essa apresentação que eu estou aqui com ela agora, ela é uma apresentação do Canva. Então eu vou transmitir uma tela minha. Nessa transmissão da tela, eu não vou... Até porque também está sem chat, né? Então, eu vou só pedir para, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem fazer, mas dependendo da quantidade de pessoas, não tá uma quantidade não tão grande assim. De repente, as dúvidas a gente abre para o final, pode ser? Que a gente segue no ritmo, porque como não é um PowerPoint, eu não verei o chat, nem verei vocês, as mãozinhas e tudo mais. Então, a gente segue a explicação junto aqui com a minha equipe. E se de repente você se interessar, você pode colocar como opção na escolha do seu próximo estágio ser estagiário de psicoterapia positiva, para você conhecer. Beleza? Deixa eu fazer aqui a transmissão da tela. Aqui. Vamos lá, gente. Falando sobre psicologia positiva. A psicologia positiva, antes de qualquer coisa, ela é uma área do saber da psicologia. Ela é mais do que uma abordagem apenas no ambiente clínico. Ela é uma área do saber onde o foco principal da psicologia positiva é o desenvolvimento do bem-estar.
Então, ela faz uma estruturação da psique humana com foco no que é o bem-estar para o ser humano. E o bem-estar nada mais é do que o leigo chama de felicidade. Porque se a gente for parar para pensar, todo mundo quer ser feliz. Mas cada um quer ser feliz de um jeito diferente. E a psicologia positiva se apoderou desse conhecimento, se apropriou desse saber e desenvolveu um saber científico sobre a felicidade. E aí, por isso, o nome da palestra, Psicologia Positiva, um olhar científico sobre a felicidade. O leigo chama felicidade de felicidade, o psicólogo o cientista chama de bem-estar. E aí, sigamos. Primeira pergunta. E aí, essa pergunta, gente, eu vou abrir para vocês. Antes, assim, não deixando para o final. O que é felicidade para você? Eu quero que você pare para refletir nesse momento. O que significa essa palavra tão forte? O que é felicidade para você? Alguém pode falar? Estou distribuindo senha. Realizações? Realizações? Possível. Para mim, um tempo da minha vida foi ficar rico. E eu já explico isso com calma. Fazer Alguém algo mais? que você gosta, que te dá prazer, né? Que te realiza. Uhum. Trabalho voluntário que seja, ou você procurar uma formação na área que você gosta, né? Isso te traz felicidade. Uhum. Sim, muito importante você fazer o que você gosta. Alguém quer falar mais alguma coisa? Pode falar, gente. Aqui não tem certo ou errado. E vocês vão entender por que eu estou falando isso e por que eu estou perguntando. Acho que Oi, bom dia. Acho que a felicidade é uma sensação, né, de bem-estar consigo mesmo. Nem todo mundo é feliz a todo momento, né? Sim, Mas isso também é um fato. plenamente feliz e realizado em algumas coisas. Uhum. Em algumas coisas sim, em outras coisas nem tanto. Isso aí. E aí, gente, se a gente for parar para pensar, as falas foram mais ou menos nesse sentido. Dinheiro, família, sucesso profissional, realização. Eu, por exemplo, eu tive uma época da minha vida que logo depois que eu me formei, eu montei uma consultoria de RH Top Quality. Cara, eu atendi grandes empresas. Eu atendi a Contax, eu atendi a Redditor, eu atendi a Oi, eu atendi o Itaú, eu atendi a Redditor, e eu me lembro de uma... E eu lembro que, assim, eu não media esforços, eu trabalhava, eu só dormia. Eu não tinha vida, não tinha relacionamento, não tinha nada, eu só trabalhava. E a minha fala é, eu vou ter o meu primeiro milhão. E eu quase cheguei nesse primeiro milhão. Eu lembro que eu tive uma reunião em novembro de 2014, planejando o meu 2015, e no orçamento estava um faturamento para mais de 1,5 milhão. Ali eu lembro eu andando pelo centro do Rio, rindo, e olhando assim, eu acho que eu nunca mais terei carteira assinada na minha vida, e realmente serei um empresário de sucesso. 6 meses depois, eu saí da empresa, larguei tudo para trás e estava desempregado. E percebi que, para mim, aquilo não valia mais a pena. E o que eu quero dizer com isso? Vai variar de pessoa para pessoa e de momento de vida para momento de vida. Mas, o que esses 3 itens aqui, que são só exemplos, o que eles têm em comum? Sucesso. Pessoas que olham para a carreira como a questão principal, ou para a família, eu trabalho só para ter uma grana, mas para viver em família, ou eu vivo para ter dinheiro. Todas elas, tanto sucesso, família, dinheiro, realização ou qualquer outra coisa, são meios que, no final das contas, as pessoas elas querem ser felizes. Um acha que ser feliz é ter grana, como foi o momento da minha vida. Depois eu mudei, achei que era uma questão de equilíbrio, sucesso profissional. Aí eu fui para outros caminhos, a psicologia. Chegou um momento que eu falei, cara, tem que voltar a atuar com psicologia propriamente dito, docente. Mas nós somos uma metamorfose ambulante. A gente muda a todo momento. Só que, mesmo com essas mudanças, por mais diferentes que elas sejam, ainda assim,
o foco principal das pessoas é a felicidade. Às vezes pode vir um comentário, pô, Cadu, mas tem gente que gosta de sofrer, tem gente que não escolhe, não faz as melhores escolhas. Mas naquele momento que ela escolheu, ela normalmente escolheu o que ela achou que naquele momento seria o caminho que melhor representaria a felicidade para ela. Então, tanto o sucesso profissional, família ou qualquer dinheiro ou qualquer outra escolha, o masoquismo, eu gosto de sofrer lá na mão do meu parceiro sexual, ou eu tenho um parceiro de vida que me faz sofrer, mas às vezes você vai ver, eu até dei uma palestra ontem sobre relacionamento abusivo. Mesmo a pessoa que ela continua no relacionamento abusivo, uma das coisas que faz ela continuar, além do medo, muitas vezes ele vai mudar. É a esperança. Então, no fim das contas, logicamente, a gente tem exceções, tem situações específicas, não vou adentrar no tema, mas basicamente a felicidade, ela é um objetivo de todo mundo. E aí, falando sobre isso, né? Dinheiro, família, sucesso, são maneiras de se alcançar a felicidade, mas não a felicidade em si. E aí eu pergunto para vocês sabiam que tem uma fórmula para a felicidade? E aí é uma pergunta, tá, gente? Vocês sabiam que tem uma fórmula para a felicidade? Eu já ouvi Não. falar, mas não sei qual é. Tem uma fórmula matemática, inclusive. É a seguinte: fatores genéticos. A psicologia positiva, ela foi fundada pelo Martin Seligman. O primeiro e-mail que ele trabalhou, se eu não me engano, foi em 1998. Foi quando ele recebeu um e-mail de um investidor misterioso. E nessa de desenvolver um projeto, qual seria o projeto, ele acabou tendo um insight de desenvolver a psicologia positiva. E nesse processo da psicologia positiva, eles fizeram diversos estudos e eles chegaram à seguinte conclusão, que 3 fatores influenciam no quesito da felicidade. Fatores genéticos, tanto que existem vários transtornos psicológicos que são genéticos, que são hereditários. Você tem questões de circunstância, renda, estado civil, saúde, o status da sua família, e você tem as questões intencionais, que são as escolhas que você faz para a sua vida e comportamentos que você tem que podem interferir positivamente ou negativamente no seu espectro de felicidade. E nesse estudo, eles chegaram à conclusão que a divisão percentual seria essa. Fatores genéticos influenciam 50%, circunstâncias que essas questões do empoderável na família que você veio, no país que você nasceu, eles podem influenciar em até 10%, e as questões intencionais variam na interferência de 40%. Ou seja, mesmo não tendo tudo à sua mão para você influenciar na sua felicidade, você tem aí pelo menos 50% onde você pode alterar. 40% que depende imediatamente de você, que são escolhas que você faz, hábitos que você absorve ou deixa de absorver, e também questão de circunstância, que por mais que você tenha nascido numa família não tão legal, não tão estruturada, você pode, no decorrer da sua vida, desenvolver e construir uma família estruturada. Eu vivi num lugar onde não tinha muito acesso à educação. Você, em algum nível, você pode, como consequência dos fatores intencionais, você tem a possibilidade de florescer esses fatores circunstanciais. E sem contar que a questão genética, e a gente vai falar um pouco mais quando eu comentar sobre os fatores que influenciam a psicologia positiva, a gente já vou adiantando, vocês já ouviram falar do termo epigenética, gente? Aluno meu provavelmente já ouviu. Mas vocês já ouviram falar do termo epigenético? Eu já ouvi. A epigenética é que muitas vezes explica o processo terapêutico, por exemplo. O que é epigenética? É a área do saber que estuda como o comportamento e a mente altera fatores genéticos e fisiológicos. Então, assim, a gente tem vários transtornos que, por exemplo, a pessoa já nasce com uma produção deficitária ou em excesso de algum neurotransmissor,
Mas não necessariamente aquela queda do neurotransmissor foi por uma questão genética. Às vezes você teve uma questão de vida, onde você, no comportamento, acabou alterando o funcionamento o seu fator genético e, naturalmente, a produção fisiológica de neurotransmissores. Então, por exemplo, quem é aluno meu já viu eu falando, se você ficar sorrindo mais de 30 segundos, você começa a aumentar os seus índices de serotonina. Ou seja, é o comportamento modificando o cérebro. Só que se você parar de sorrir, automaticamente essa mudança ela cessa. Mas se for uma mudança a longo prazo, essa mudança ela costuma ser contínua. Não digo permanente, porque nada na vida é permanente, mas contínua. E aí é o que explica, por exemplo, o processo terapêutico fazer efeito no desenvolvimento da saúde mental da pessoa. Porque você pegando um transtorno mais grave de depressão, vamos dizer que a pessoa tenha índices baixos de serotonina, que normalmente é moderado e grave, você tem lá uma disfunção na serotonina. No momento que você vai lá no psiquiatra, no neurologista, começa a tomar o teu remédio para poder colocar a sua serotonina, você toma lá fluoxetina para você colocar a sua serotonina em patamares minimamente sociáveis, é a terapia que vai alterando o mindset da sua mente, que a alteração que acontecer na sua mente vai permitir você efetuar o desmame sem o efeito rebote. Quando você faz o desmame e você não tem nenhuma consequência negativa com a diminuição da dosagem, isso mostra como a terapia e tudo que você desenvolveu na sua vida a partir da terapia, você conseguiu modificar o funcionamento do seu cérebro e a produção de neurotransmissor. Vocês já haviam parado para pensar nisso, de como o processo terapêutico, de modo geral, interfere como isso funciona fisiologicamente, gente? Vocês sabiam disso? Aluno meu, provavelmente, principalmente desse semestre, já deve saber. Mas, de um modo geral, gente, vocês sabiam disso? Não, professor. Alguém mais? Nunca tinha Pode falar. parado para pensar sobre essa perspectiva, mas assim, eu sei que realmente o processo terapêutico ele causa mudanças profundas, né, no nosso comportamento, maneira de pensar, mas não tinha pensado assim por esse prisma. E explicando neurobiologicamente é dessa maneira. Então, porque assim, quando você toma um medicamento, aquele profissional da saúde, ele vai te dar, pelo menos esperamos, né, gente? Porque em qualquer profissão temos profissionais bons e ruins, a gente espera que ele te dê uma dosagem exata ali, ou próximo do exato, que se ele te der mais, ou menos, ele vai te deixar disfuncional. Então, ele te dá uma dosagem que realmente seja de acordo com o seu quadro. Se ele te der qualquer dosagem a menos, ela não vai fazer tanto efeito assim. Ou seja, aí com terapia, 6 meses, 1 ano, ele vai em algum momento propor diminuir um pouco a dosagem. E aí, se você diminuir e você tiver um efeito adverso, ele volta. Se você diminuir e o efeito adverso não acontecer, é porque a terapia está fazendo efeito. Porque já houve, através de questões comportamentais e mentais, a mudança do fisiológico. Então, e essa explicação, gente, mesmo vocês não sendo neuropsicólogos, ou não se importando tanto com a neuro, é importante nós sabermos como funciona fisiologicamente essa mudança do organismo. E a psicologia positiva, e aí, por que eu estou explicando isso tudo? Porque por mais que você tenha ali 50% de fatores genéticos, você com o tempo consegue modificar esses 50%. E aí, o que talvez seja negativo dentro desses 50%, tipo, eu tenho pessoas na minha família que têm já naturalmente o transtorno, você vai diminuir o efeito desse seu fator histórico. E talvez você vá mudar até, através de mutação, até os efeitos para pessoas que venham na sua árvore genealógica depois de você, seus descendentes. E aí, seguindo em frente, falar sobre as influências sobre a psicologia positiva. E aí é isso que eu estou explicando. A psicologia positiva ela tem uma coisa muito interessante.
A psicologia positiva como um todo, e já falando da psicoterapia positiva, que nada mais é do que a aplicação dessa área do saber que pode ser aplicada em várias, que entende a mente do ser humano em relação ao bem-estar. A psicoterapia positiva é esse recorte em cima do ambiente clínico. E aí ela é influenciada pelo humanismo, pelo comportamentalismo e cognitivismo, pela psicologia cognitiva, pela neuropsicologia e pela epigenética. O humanismo, gente, porque assim, mesmo o Martin Seligman, que foi o fundador da psicologia positiva, ele não admitindo que ele foi influenciado diretamente pelo humanismo, mas o humanismo, no final dos anos 90, ele já era uma realidade no mundo, onde você não foca no problema, você foca na solução, você foca no potencial humano. Então, a psicologia positiva, e é uma das grandes contribuições que ela vem trazer, de maneira até mais específica que o humanismo, é você focar no que você tem de potente, não priorizar a sua falha. Uma fala muito comum no mercado de trabalho é você desenvolver os seus pontos fracos. Só que, gente, desenvolver o seu ponto fraco, dificilmente você vai chegar num grau de excelência naquela característica em si, e vai ser muito doloroso. Então, em vez de você se esforçar em desenvolver ponto fraco para colocar ele num ponto mediano, que tal você pegar uma força sua, jogar no seu dia a dia, desenvolver ela a tal ponto onde você chegue no nível de excelência? E aí você pode parar para pensar, tipo, psicologia positiva é só sorriso? Não, gente, tem muito sofrimento também. A gente fala muito, e aí, quando a gente for falar as dimensões da felicidade, vocês vão entender o que eu estou falando. Mas o foco principal é você pensar no que você tem de melhor, não no que você tem de pior. Logicamente, nós falamos sobre transtornos, nós falamos sobre os problemas, mas o foco não é esse. O foco é você desenvolver saúde mental, que naturalmente você vai afastando os sintomas e as disfuncionalidades. E o humanismo, ele trouxe essa influência da questão do potencial humano e não da normalidade. Eu acho legal, professor. É exatamente isso. Trabalhar as potências, em vez de ficar sempre indo em busca de melhorar o que é negativo. Gente, é maçante. Não é? Então, você já está ali com a potência, então vamos trabalhar isso. Isso que eu acho legal, eu assisto, né, alguns vídeos daquele Helder Camei, e eu acho muito legal. E a sua aula assim está sendo maravilhosa. Obrigada pela oportunidade de assistir. Poxa, obrigado. E aí eu vou dar um exemplo da minha vida, gente. Eu sou psicólogo desde 2009 e eu decidi seguir a área corporativa. Eu cheguei o meu cargo mais alto, tive uma consultoria de RH e fui gerente nacional de óleo de uma empresa de óleo de RH, de uma empresa de óleo e gás. Quem já é mais próximo sabe, eu já contei isso. Eu já fui ameaçado de morte 2 vezes. E eu tenho uma característica minha que é o seguinte: eu sou uma pessoa bem-humorada de natureza, sempre fui. E também, eu sou uma pessoa que eu sempre foquei na solução. Eu tive uma criação opressora. Minha mãe me amou muito, mas minha mãe me cobrou muito. E eu tenho ali uma certa desatenção. Quantas vezes eu ouvi que eu era pateta, que eu era burro, que eu não sabia. E eu cresci desse jeito. E eu lembro que no mundo corporativo, eu não podia ter falha. Eu não podia dar uns vacilos. Eu era o gerente nacional, eu era o head de RH no Brasil. Então, para pensar um gerente de RH, um diretor de RH, gente, desatento. Vai rolar? Um diretor de RH que gosta de ser camarada com todo mundo e eu tendo que demitir várias pessoas na minha vida. Vai rolar? Um diretor de RH que não gosta de viver em ambiente sob pressão. Vai rolar? Rolou por 15 anos. Só que para ter rolado com 15 anos, eu digo para vocês com maior orgulho, rolou com maior competência. Mas para ter rolado por 15 anos, a energia que me consumiu para eu melhorar os meus pontos fracos e esconder ou diminuir o impacto dos problemas que os meus pontos fracos trariam, foi uma energia absurda. Do meu último emprego, eu saí com burnout. O quanto aquilo me consumia. Eu odeio burocracia. Imagina o gerente nacional de RH, gente. Eu tenho que lidar com burocracia, sim ou não? Sim, o tempo todo.
E aí eu fiz, né, que é aquele papo, né, não pode ser casa de ferreiro, espeto de pau. Eu já percebendo que eu não estava feliz, e eu já tinha contato com a psicologia positiva, eu não atendia como psicólogo positivo, eu fiz uma reestruturação de carreira e uma transição de carreira que demorou quase 4 anos, 3 anos e meio, quando eu decidi que eu precisava dar aula. E aí, hoje, como professor, eu digo para vocês, eu não sou o melhor professor de vocês, mas eu tenho certeza absoluta que eu sou o professor que tem mais tesão em dar aula. Eu sou o professor que sai daqui 10h30 da noite de uma sexta-feira, morando em Piratininga. Eu sou o professor que sai mais feliz daqui sorrindo. Eu nunca saí daqui emburrado porque eu estava saindo 10h30 da noite de uma sexta-feira. E tendo 1h30 de viagem, 2 horas, porque não tem trânsito, né? Então, mas por quê? Porque algumas potências minhas, como bom humor, gostar de ensinar, fazer diferença na vida das pessoas, não que no RH não fizesse, mas era diferente. Isso me trouxe muito mais felicidade mesmo, eu ganhando menos. Então, o primeiro ponto que eu acho que é muito marcante é essa questão da potência. Outro ponto importante é a questão da mescla ali do comportamentalismo e da psicologia cognitiva. Vocês vão ver, por exemplo, que a psicoterapia positiva ela não é tão aberta como o humanismo. Você vai aplicar ferramenta, você vai fazer mapeamento de emoções, você vai fazer vários trabalhos onde você vai ter tarefinha para casa para o cara trazer na semana seguinte, você vai ter alguns controles, algumas amarrações e que o humanismo ele não trabalha. Então a gente não é um humanismo, a gente não está dentro do guarda-chuva humanista existencial, a gente é a parte. A gente bebe água deles. E a gente traz essa questão do comportamentalismo e psicologia cognitiva, essa ideia da cognição e do comportamento, da análise do comportamento. E, por último, tem a influência da neuropsicologia e da epigenética, que foi a explicação do slide anterior, que embasa muito o nosso trabalho. Você vai, volta e meia, você vai ver o psicólogo positivo falando de neurotransmissor, falando de funcionamento fisiológico. Todos serão assim? Não, porque você vai ver alguns puxando mais para um lado, outros puxando mais para o outro, mas ela está lá. Se você for pegar um livro de psicologia positiva, volta e meia eles vão falar sobre algumas questões fisiológicas, como a gente viu ali na fórmula da felicidade. Tá, a questão hereditária / fisiológica no processo. Até aqui, gente, tá claro? Muito claro. É assim, professor. É assim, professor. Então sigamos, né? Falaremos agora da base da psicologia positiva. Meninas, alguém vai falar? Agora eu vou passar aqui para a Elaine. Se apresenta, Elaine. Daqui a pouco eu volto, mas eu tô aqui também. Olá, pessoal. Todo mundo me ouve? Então, como o Cadu, ok. Como o Cadu havia dito, oi. A base da psicologia positiva envolve forças, tá? E essas forças, elas estão atravessadas pelo PERMA, que é numa dimensão maior do bem-estar humano. E esse PERMA nada mais é do que um acróstico, não é isso, Cadu? Um acróstico em inglês, que é o P significa o E, R, o M, o A. Mas traduzindo isso para a nossa língua, a língua portuguesa, o PERMA nada mais é do que, no senso comum, a felicidade, né? Que o mundo entende como a felicidade. E esse PERMA, ele está direcionado para 5 dimensões. As emoções positivas, quem é que não gosta, né? De se sentir bem, de se sentir feliz, né? Estar com pessoas felizes é a alegria, felicidade, paz no coração. Isso é algo muito legal. Além das emoções positivas, também a gente tem o sentido que está inserido aí nessa questão do PERMA. Por quê? O que é o sentido? O que faz sentido para cada um de nós, né? O que fazer sentido, por exemplo, comer uma lasanha no domingo, no almoço de domingo? Poxa, é legal, né? Para quem não está de dieta, muito gostoso, não é verdade? Então, está inserido num contexto onde realmente a gente possa se sentir, vamos dizer assim, com uma pertença,
né? Com propósito. Com um propósito maior, num processo de propósito dentro daquele ambiente. E o engajamento, a gente acabou já praticamente falando, que o engajamento é você se sentir pertencente àquele ambiente, né? Sem que as pessoas te julguem, sem que as pessoas apontem dedo, arrisquem para você. Então, é você estar realmente engajado, pertencente a todo aquele ambiente emocional, físico e psicológico. E aí tem até acrescentando uma coisa, Elaine. Não pode deixar o microfone pega. É a questão do nada é do dia para a noite. Já ouviu aquela frase, amor é construído? A paixão, ela não é construída, ela acontece do nada e ela também vai embora do nada. O amor não, o amor é construído, não é do dia para a noite. Uma carreira você não faz do dia para a noite, você precisa todo dia dedicar. Família, filhos. Quem tem filhos sabe o que eu estou falando. Por mais que você passe dificuldades, o amor ele só cresce. Porque cada dia você vai abrindo mão de coisas, vai vivendo momentos felizes, vai vendo aquele serzinho conseguir alcançar maiores saltos, realizações. E quando você passa anos e você olha para trás e vê essa história, você vê que não tem como construir essa história do dia para a noite. Então, o ato de engajar ele é importante, porque ele também não é do dia para a noite. Você vai construir isso no decorrer do tempo. E o ser humano, ele é um ser em construção, não é? O tempo todo. Ele não está numa rigidez, né? Como, pronto, nasci assim, vou viver assim, a tal da síndrome de Gabriela, né? De maneira alguma. Quanto mais nós que temos essa visão de amplitude, de crescimento, de mudanças, né? De fazer e de construir. Outro ponto também importante dentro do PERMA são os relacionamentos positivos, né? Quem é que não gosta de estar com pessoas que realmente possam colocar para cima, de pessoas que troquem, né? Que façam você se sentir amada, que façam que você tenha ali um sentido maior naquela relação. Então, pensar relacionamentos positivos geram outros relacionamentos positivos também. E aí, até falando sobre isso, Elaine, é uma questão muito interessante, que se você for perceber, na maioria das pessoas que apresentam transtornos psicológicos, muitas delas têm pelo menos um membro da família que ele é tóxico. Exatamente. Muitas vezes. Sempre, é uma regra. Normalmente Normalmente exatamente tem assim. alguém ali que não ajuda, que deprecia, que não apoia. Então, o ato também é você ter pessoas que te alavanquem, coloquem para o alto e não te joguem para baixo. Tem uma frase dos Engenheiros do Havaí que eu gosto muito. Menos âncoras, mais velas. Mais pessoas que te impulsionem, que te coloquem para frente e menos pessoas que te puxem para trás. Aí até na palestra de ontem que eu falei sobre relacionamento abusivo, um dos papéis é você identificar essa tua rede de apoio. E essa é uma pergunta que não importa a abordagem. Você, quando faz a sua anamnese, você vai querer saber se aquela pessoa tem uma rede de apoio ou não, para saber como você vai atuar em cima daquilo. E normalmente, por exemplo, uma mulher que está em relacionamento abusivo, a rede de apoio dela é diminuta, porque o abusador, aos poucos, vai tirando esse bem, essa riqueza dela. E a psicologia positiva, ela entende o bem-estar como, por exemplo, o relacionamento positivo também como um item pertencente a essa questão do conceito de felicidade. Então, também essa questão de a gente não só encarar o negativo, né, exaltar esse negativo. Daí essa importância de entendermos que nós estamos sempre em construção, né, numa constante construção, para que aquele elemento, aquela pessoa negativa, vamos dizer assim, te coloque, te pressione como principal da sua vida, né? Daí a questão também, outra dimensão, é a realização. Quem é que não gosta de se sentir realizado? O que é se sentir realizado? É você estar num patamar de alegria, de felicidade, de entendimento de que você está vivendo o melhor da sua vida. Você entregar coisas. Então, por exemplo, infelizmente ou felizmente no mundo que a gente vive, você precisa entregar coisas para você, realizar coisas para você e para o mundo. O outro é uma coisa que eu acho muito interessante da psicologia, do TCC de modo geral, e aí você vê uma das influências, você só vai conseguir analisar a motivação do outro analisando o comportamento. Se a pessoa diz que ele é gente finíssima e ela só age de maneira pilantra, você não vai ver o lado gente boa dela, você vai ver o pilantra, porque é o que ela está entregando para você naquele momento, ou no decorrer da história da relação de vocês dois. E tem uma questão.
um dos princípios básicos do conceito de motivação são aqueles micro-objetivos que, na medida que você vai alcançando, você vai se empoderando. A palavra, talvez, chave da realização são duas: entrega e empoderamento. Que no momento que você entrega, você começa a parar para pensar, eu acho que eu sou capaz. É igual a faculdade. Quantos estudantes que eu vejo no primeiro período chegando completamente descrentes sobre o sucesso, assim, dentro do curso, e na medida que passa na primeira matéria, passa na segunda matéria, passa no terceiro período, e a coisa vai subindo, ela vai ganhando potência. Isso aconteceu comigo. No meu ensino médio, eu não era um estudante brilhante. Pelo contrário, eu só passava para tirar nota, e eu nunca fui enquadrado lá na minha escola como um dos inteligentes. Eu ouvia da professora, até você é até inteligente, cara. Dudu, né? Na escola era Dudu. Mas você não quer nada. E aí, na faculdade, eu decidi mudar essa chave. Como eram novas pessoas, novo ambiente, eu me senti encorajado. E aí eu comecei. Primeiro muito inseguro, e aí muito inseguro querendo mostrar que eu era bom, mas com um tempo depois eu fui ganhando a confiança porque eu fui realmente apresentando resultados. Então a questão do resultado ele é importante. Então você ter uma família não é só pelo sentimento que você tem, não é só o propósito que ele te dá, ou o engajamento, ou se eles são positivos ou não. Mas é você olhar para lá, para a tua família e falar, eu tenho uma família, eu tenho um lar, eu tenho entregas que você construiu para você. Então, e são esses espectros que, na visão da ciência que estudou a felicidade, são as 5 dimensões da felicidade. Ou seja, você passa então a ser potencializado por isso tudo, e nessa potencialização você é capaz de entregar, porque a gente só pode entregar aquilo que nós estamos cheios. Exatamente. Não é verdade? Então, quando nós estamos cheios de potência, de vida, de engajamento, de sentido, de emoções positivas, de relacionamentos positivos, aí sim nós podemos entregar o nosso melhor, a nossa melhor versão para aqueles que estão à nossa frente, à nossa volta. E aí, trazendo nessa relação do PERMA e das 24 forças, primeiro a gente vai entender o PERMA, que são esses 5 elementos, como as dimensões do bem-estar. E as 24 forças que nós já vamos mostrar são os elementos que a gente mobiliza no nosso atendido ou na nossa vida para desenvolvermos o PERMA. Então, enquanto as 24 forças são os elementos que compõem o PERMA, que mobilizam o PERMA é a dimensão, são as 5 dimensões do conceito de bem-estar, que é o objetivo principal da psicologia positiva. E aqui você encontra os exemplos das 24 forças. As 24 forças pessoais, que todos nós temos, alguns em excesso, outros em escassez, mas todos nós, seres humanos, possuímos. Então, na primeira dimensão da sabedoria e do conhecimento, nós temos a curiosidade e o interesse pelo mundo. Quem é que não é curioso? Quem é que não se sente atraído por conhecer mais um pouco daquilo que nos circunda? O gosto pela aprendizagem, daí nós estamos aqui para quê? Por que nós estamos agora, nesse momento, nos reunindo? Porque nós queremos aprender para vivenciar aquilo e ensinar os outros que estão à nossa volta. Ter discernimento, ter um pensamento crítico e imparcial, né? Sem julgamentos, sem preconceitos. Outra questão também que envolve a sabedoria e o conhecimento é engenhosidade, criatividade, em outras palavras, né? A prática e a esperteza. Não a esperteza de tirar proveito de tudo, mas a intenção de que você está ligado nas questões que te atravessam. A inteligência social, pessoal e a emocional, que hoje se fala bastante nessa questão, né? E a perspectiva, o futuro, aquilo que nos espera e que nós esperamos também dele. E um quesito sobre perspectiva que, para mim, talvez seja a força talvez mais potente no processo, a perspectiva é você ser capaz de olhar uma situação por um outro olhar, que é o que embasa o processo de ressignificação. Então, muitas vezes você vê no site terapêutico, aí não importando a abordagem, pessoas que no processo terapêutico elas entendem como olhar para aquilo de uma maneira diferente. A perspectiva talvez seja a grande força ligada a como você trabalha a angústia. Porque aqui que é a angústia?
É o sofrimento, é o medo de algo que já passou. E às vezes o que já passou não tem nem como mais voltar na situação, porque a pessoa morreu, a situação desfez, a empresa faliu, e aí você não tem mais como ir lá e consertar e seguir em frente naquela mesma situação. Aí é o momento de ressignificar. É o momento de ressignificar. Né? Agora, com relação à coragem, a gente pode abordar aí forças muito interessantes, que é a bravura, a valentia, né? A perseverança, o dinamismo, deixar de ser passiva para ser crítica, para ser assertiva, né? Nas suas posições, nas suas interações humanas. E, acima de tudo, ser íntegro, integridade e autenticidade. Né? Tem alguém com o microfone aberto aí, pessoal. Outra força também bastante relevante é a humanidade. Aí a questão, quando o Cadu já havia falado do humanismo, né? O valor do humanismo, do amor. Por que negar esse amor que hoje muitos falam, hoje ninguém tem amor, mas por que hoje isso está atravessando o comportamento humano? Porque talvez a bondade, a generosidade tenham sido deixadas de lado, né? Então, há um foco nesse amor, nessa capacidade de ser amado também, amar e ser amado também, e receber isso como algo, como um presente, como algo que realmente pode transformar a sua vida. Outro ponto também muito interessante é a questão da esperança, da justiça, né? que vai apontar para a cidadania, para a lealdade, para as questões de grupo, né? Da imparcialidade, da equidade, você buscar não somente ser igual, mas atender às necessidades daquele que precisa receber uma rede de apoio maior em relação a outras pessoas que não vão precisar. E a liderança, né? A liderança é algo que também nos aponta também para uma força que precisa ser bastante considerada nos dias de hoje. Outra força interessante que o Perman aponta é a esperança, autocontrole, autoconhecimento, prudência, discrição, né? Esse cuidado que nós precisamos ter conosco e também com o nosso próximo, a humildade, a modéstia. Quantas pessoas hoje têm nariz na testa? E para que isso tudo? Né? Para se mostrar arrogante, para se mostrar que tem o poder? Não, a gente precisa entender que o nosso autoconhecimento, né, nos conduz a comportamentos prudentes, né? De cuidado e de valor para com o outro. E, por fim, essa última força que é a transcendência, né? Que aborda a questão da espiritualidade não como religião, mas como sinônimo de apreciação da beleza, da excelência da vida e da gratidão. A psicoterapia positiva, ela trabalha muito com o diário da gratidão, né? O ser humano entendendo a importância das coisas que o circundam, mesmo nas pequenas coisas, né? Só em hoje estarmos aqui reunidos, falando, respirando, ouvindo, vendo, nós precisamos ser gratos, demonstrar gratidão. E, normalmente, nossa tendência hoje é só ver o lado que é ruim, o lado pessimista da situação. Daí a importância da esperança, do otimismo, da espiritualidade, da fé, ver o invisível, é tocar no intangível, é crer no impossível, né? Coisas que podem realmente acontecer acima das nossas perspectivas humanas, né? O perdão e a prática do perdão, liberação de perdão, de misericórdia e de bom humor, como o Cadu já havia falado, né? De você estar sempre com bom humor, levar as coisas de um lado positivo da vida, com graça, com animação e paixão. Paixão por tudo que te circunda. Tudo bem, pessoal? Beleza? Alguma dúvida até aqui? Com licença. Eu estou vendo que a Mônica Dimas de Azevedo está com o microfone aberto. Tem alguém com o microfone aberto, né? Qual
Mutou o professor também, gente. Professor, tá no mudo. Voltei. Professor Carlos Eduardo. Eu queria fazer uma pergunta, porque eu fiquei assim encantada com esse passeio que vocês fizeram aí para trazer conceitos, né, para explicar essa teoria positiva, né? Mas Sim. aí eu tive a impressão, eu fiquei assim, em quem se fundamenta? Essa teoria, essa abordagem, ela se fundamenta em quê? Porque quando fala em motivação, eu pensei no Maslow. Quando fala nas múltiplas inteligências, eu pensei no Gardner. Quando fala na sabedoria do conhecimento, eu pensei no Piaget. Quando fala no humanismo, eu pensei no Carl Roger. Quando fala do ser humano em construção, eu também pensei no Carl Roger. Solidariedade, aquela ênfase aquele olhar humano, né, de solidariedade, com ênfase na coletividade. Eu já pensei num autor até da educação, Paulo Freire. Aí ficou uma dúvida, porque eu sou formada da década de 80 em psicologia, então sempre não estudei essa abordagem, né? Então sempre tive muita curiosidade em conhecer, por isso que eu até estou aqui. Não, sim. E aí a minha dúvida conforme vocês foram falando coisas assim encantadoras realmente, eu fui pensando em várias linhas de pensamento e autores. Então, em que se fundamenta essa teoria? Vamos lá. TCC se fundamenta em quem, gente? Quem pode me responder? Pegando a mais famosa hoje, né? TCC se fundamenta em quem? Alguém sabe? Aaron Beck, que foi o fundador. Só que se você for parar para pensar, o Aaron Beck é influenciado pelo Skinner, Aaron Beck é influenciado pelo... Ai, meu Deus, qual é o nome dele? O Vicariante. O cara dou aula dele direto. Bandura. Você vai ver que ele é influenciado pelo Watson, ele é influenciado por Thorndike, ele é influenciado... mas essa visão tão humanista, como se fundamentar numa abordagem behaviorista, que tem essa proposta de controle do meio, de condicionar o sujeito? Não, então, vamos lá. Me parece oposto isso. Então, mas não é, porque o ser humano ele é único. Ele não é necessariamente oposto. A questão toda é como você pode entender o potencial da pessoa, mas você olhar para a cognição. O grande problema do behaviorismo, eu não estou falando do TCC, do behaviorismo, que o próprio TCC revisa, é entender que o comportamento ele determina, a resposta determina o comportamento. O estímulo determina o comportamento e a resposta. Só que hoje esse conhecimento ele foi evoluído a tal ponto de que não é mais o estímulo determina a resposta, o estímulo influencia a resposta. E você tem várias colocações. Então você, por exemplo, e não necessariamente você seguir uma abordagem humanista, você não tem talvez o direito de dizer que o condicionamento ele não funcione. Ele ali no caso da humanista, ele não é aplicável na questão da mistura. No entanto, perfeito, depende do acredito que possa funcionar assim. Ou seja, mas o ato de você, por exemplo, ter o entendimento que o cognitivo influencia o sujeito, isso não impede você olhar para a potência do sujeito. Porque se você for parar para pensar o TCC, por exemplo, então vamos dar nomes aos bois. Esses dias eu tive uma profissional muito bem gabaritada no meio, estando cansada do TCC, porque o TCC impõe ritmo e impõe algumas regras e que às vezes impõe até o ritmo do atendimento. Às vezes eu tive esses dias um atendido que eu recebi eu tinha toda uma proposta de atuação com ele, de que ele era os primeiros dias de sessão, primeiras sessões, então eu ia aplicar lá o questionário das forças, ia entender quais são as forças potentes ou não, e ele, quando eu perguntei para ele, me diga como foi, como tem sido sua semana, por que você procurou terapia, ele falou 63 minutos ininterruptamente. Naquele momento, exatamente, eu peguei todas as práticas minhas, botei no lado, e eu escutei ele, e no final eu fiz uma pergunta reflexiva sobre a potência dele. Porque ali
e aí é uma fala da psicoterapia positiva, que se você for pegar, por exemplo, existe um livro que ele é o manual do terapeuta. Lá ele vai te dar, por exemplo, 14 sessões estruturadas. Mas lá ele deixa claro, você pode seguir isso como uma fórmula de bolo, que eu não concordo. A minha posicionamento como terapeuta, eu não acredito naquilo. Ou você pode usar de uma maneira mais flutuante. E não necessariamente seguindo aquela regra específica. Quantas e quantas vezes eu já vi terapeutas TCCistas falando que às vezes o paciente, o atendido, chegava com uma demanda e falava, não, isso aqui não é isso, vamos fazer ferramenta tal. Todos são assim? Não, gente, porque cada profissional varia cada profissional. Mas a gente falando sobre essa mescla que aparentemente ela não é vista ou não tão reconhecida, é porque do humanismo vem essa questão da noção do positivo. Você não vai ver o psicoterapeuta positivo, por exemplo, batendo o tempo todo no transtorno, falando de transtorno o tempo todo. Porque, no final das contas, o que é um diagnóstico, gente? O diagnóstico é contagem de sintoma. Você conta lá os sintomas, quantos sintomas aquela pessoa apresenta num determinado período de tempo e em locais que ele pode acontecer ou não. Você pega o TDAH. O que é o TDAH? Você tem que ter 6 ou mais estímulos, a parte de atenção. Você tem que ter pelo menos 6 sintomas daqueles listados. Ele, se eu não me engano, ele tem que acontecer em pelo menos 6 meses, em 2 locais diferentes. Ou 2 papéis exercidos diferentes. Em vez de você ficar ali batendo no transtorno, você vai começar a desenvolver esses quesitos das forças e do PERMA, que na medida que os sintomas forem diminuindo, você tem a modificação que eu já expliquei. Você não precisa, é uma maneira diferente de você olhar para o problema. E, junto com isso, você tem um entendimento do que é cognição, do que é comportamento. Então, você utiliza técnicas, inclusive, próximas, e algumas nada impede você pegar alguma outra técnica do TCC e aplicar no seu dia a dia, mas sem a rigidez do TCC. A gente pode dizer que é uma abordagem... Excelente pergunta, Terezinha. Oi? Excelente pergunta que você fez. É uma abordagem eclética? Podemos dizer isso? Cara, porque todas são. Se você for pegar o TCC, gente, porque assim, um grande erro, por exemplo, é o pessoal achar que TCC é única. Tipo, existem abordagens comportamentais que não tem nada de cognitivo. Todas elas, se você for parar, elas são ecléticas. Só que ela tem 2 misturas que, aparentemente, elas são misturas que não são tradicionalmente trabalhadas. Que é essa questão do potencial humano com uma questão mais pragmática que as teorias cognitivas comportamentais, elas trabalham. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos é muito forte abordagens comportamentais que não tem cognitivo. Só que a gente no nosso meio atual, quando a gente fala de teoria cognitivo-comportamental, tanto que as pessoas confundem TCC, teoria cognitivo-comportamental, com terapia cognitivo-comportamental. Não são a mesma coisa. E terapia cognitivo-comportamental não é a única, talvez nem a principal, porque a gente tem tantas outras linhas faladas no meio. Você pode ter ativação comportamental, você tem a DBT que lida com border, você tem várias outras coisas que são comportamentais e não tem cognitivo. E aí, nesse sentido, eclética, porque ela tem por exemplo, duas influências que elas não são tão automáticas de se imaginar. Mas todas essas abordagens que a gente bebe, a própria psicanálise, ela bebe de outras águas. Só que ela é um pouco mais fechada quando a gente olha para Freud. Mas quando a gente olha os neopsicanalistas, eles bebem de outras águas também. O próprio Bandura, que foi na terceira onda do behaviorismo, ele já era, se você for pegar Bandura e comparar com o Skinner, eles são completamente diferentes. Mas ainda assim, behavioristas. Consegui fazer claro, Terezinha? Então, assim, ela é uma abordagem independente, só que ela tem algumas ligações que até os últimos 20 anos não eram coligações muito automáticas e de serem feitas. Tá ok, te agradeço aí para tirar essas dúvidas aí. Obrigada. Tem uma outra mão para o alto. Oi, só um detalhe rapidinho, desculpa, Isabela, né? Só para explicar, mas ela é psicoterapia positiva, que é essa relação das forças com o PERMA.
que isso é criação na psicoterapia, isso é criação da psicologia positiva, tá, gente? Isso aqui não é uma miscelânea só de coisas soltas que botou no lugar, não. Tem criação própria. Então, essas outras influências, elas só embasam teoricamente alguns processos, mas ela tem o seu pressuposto teórico desenvolvido em artigos, em estudos científicos, e ela desenvolve a partir do seu pressuposto. As outras influências... É igual você pensar psicologia. Psicologia tem uma porção de coisa de fisiologia, tem filosofia envolvido, tem várias outras influências, e que a gente, em um momento lá em 1879, chamamos de psicologia e desenvolvemos desde então. Então, é só também para deixar isso claro. A gente não é uma mistura apenas das outras coisas, não. A gente tem criação nossa, inclusive o pressuposto de entender que o PERMA, os 5 elementos do bem-estar, quem desenvolveu isso foi a psicologia positiva. Não foi nenhuma outra abordagem. E essa relação do PERMA com as forças, também quem desenvolveu isso foi a psicologia positiva. Beleza? Isso também tem que ficar claro. É uma ciência, então, né? A gente não pode ter aquele pensamento que está se atirando para tudo quanto é lado. Não, não é. A gente tem o nosso pressuposto, assim como os outros. E assim como todos os outros, elas também bebem de outras águas. Entendi. Tipo, é só pegar... Assim, vou fazer um paralelo muito próximo. Gestalt terapia. Se você for pegar a Gestalt terapia, a Gestalt terapia, ela bebe do humanismo, ela bebe do existencialismo, ela bebe da psicanálise, da fenomenologia, da Gestalt lá de trás, que o pessoal confunde muito, achando que Gestalt e Gestalt terapia não é. Então, ela bebe de tanta água, é mais ou menos a mesma coisa, só que ela tem um pressuposto dela e ela atua em cima da prática dela, mas bebendo de águas anteriores a ela, como qualquer outra abordagem. Pode falar, Isabela, mãozinha para o alto. Eu só queria perguntar se a abordagem que a gente utiliza, as práticas que a gente utiliza na clínica, elas dependem muito da necessidade do nosso paciente? Se é alguma coisa assim? Então, vocês vão ver o seguinte. Vocês já ouviram falar de psicologia baseada em evidência? Sim, já ouvi. O que é psicologia baseada em evidência? É um movimento mundial onde se pegou aquela ciência mais positivista e eles quiseram pegar essa ciência mais rígida e objetiva para se analisar os efeitos das terapias de um modo geral, né? Porque a gente tem mais de 170 abordagens espalhadas pelo mundo e se buscou o mínimo de padronização. De um modo geral, se chegou à conclusão de que as abordagens, de um modo geral, elas têm ali 65%, 70% de eficácia. E não varia muito entre as abordagens, ou pelo menos entre as principais. Só que, lógico que a gente sabe que tem alguns casos, por exemplo, é conhecido de que o TCC lida muito bem com fobia. Mas isso não impede que o humanismo lide com fobia. Então, não é que, é que a gente tem muito esses clichês, talvez, de que TCC é para fobia, outra é para isso. Temos até algumas com uma eficácia maior para determinado tipo de caso, mas para outro ela tem menos. Mas isso não impede que as abordagens lidem com outros assuntos, como o humanismo lidar com fobia. Existe. Só que cada uma vai fazer sobre o seu pressuposto, mas, de um modo geral, você tem ali as recomendações e as práticas daquele momento que dizem, por exemplo, que para caso de fobia, o mais recomendado seja TCC. Ser mais recomendado não quer dizer que isso seja proibitivo para gestante. Expliquei, Isabela? Sim, entendi. E aí, pode acontecer de eu pegar um caso lá e falar, não é para mim. Também vai depender de mim como formação. Porque até na abordagem que você escolhe, é interessante que você tenha uma temática onde você se especialize e que você siga a sua trajetória. E aí, em cima disso, pode acontecer, já aconteceu, eu não gosto muito de lidar, por exemplo, com transtorno de personalidade muito grave. Quando chega lá com alguém com transtorno de personalidade dissociativo, eu muitas vezes encaminho, porque não é muito a minha praia. Quer dizer, não é minha praia. Não quer dizer que eu não vá atender, mas eu vou encaminhar, mas aí também por mim, profissional, que naquele momento não me sinto tão preparado para lidar com um determinado caso, porque eu me especializei numa outra vertente de atuação. Entendi. Obrigada. Uhum. Quer mais? Aí eu vou liberar mais 2 perguntas para a gente seguir, tá, gente? Bianca? Oi, professor. Eu ia perguntar justamente isso.
se essa abordagem tinha alguma restrição quanto a algum tipo de transtorno de personalidade, como é que Porque, assim, se você for parar para o manejo pensar... vai ser diferenciado, como é que isso... Porque vocês vão ver, e aí já seguindo aqui as explicações, essa questão das forças, você consegue explicar praticamente qualquer comportamento. E eu vou mostrar, tem alguns exemplos para isso. E é o caso de você tratar essas forças, trabalhar as forças em cima daquela pessoa. Só que é aquilo. Não se fala muito em cura em psicologia, né, gente? Às vezes, a pessoa vai ter um transtorno ali pro resto da vida e você vai trabalhar na questão da mitigação dos danos e remissão do sintoma. Só que a psicologia positiva, muitas vezes, ela não vai trabalhar só nisso, ela vai trabalhar também no enfrentamento construtivo para aquela pessoa desenvolver mais do que remissão de sintoma, desenvolver bem-estar. Mas aí também vai depender da tua formação. Nada impede que você tenha lá um transtorno específico e você se especialize na psicologia positiva para lidar com aquele transtorno. A minha prática principal é em cima de depressão e ansiedade. Mas nada impeça que você lide com as outras questões. Aí cabe a você construir a sua trajetória. Mas, por exemplo, pacientes neurológicos é um pouco mais complicado, né? Porque aí tem a questão cognitiva, né? Exatamente. Também envolvida. Mas aí, de alguma maneira, você vai trabalhar no que for possível para aquela pessoa desenvolver bem-estar na medida do possível, da potência dela e da possibilidade dela. Já entendendo que, de repente, ela não vai alcançar um florescimento que outra pessoa que não tem aquela limitação possa alcançar. Respondido? Show. Obrigada, professor. E o último, Fabiana, pois não? Boa tarde, professor. Tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria de entender melhor essa questão que foi pontuada de que Gestalt... Vou dar um exemplo, tá? Não é a mesma coisa que Gestalt terapia. Você pode explicar essa diferença? Do quê? De Gestalt e Gestalt terapia? Você falou que não pode confundir, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é que não tem nada a ver com a outra, elas não são a mesma coisa. A psicologia da Gestalt foi um movimento na década de 10, onde Marx Wertheimer, Franz Kafka e um outro camaradinho que agora eu não lembro, eles desenvolveram a psicologia da Gestalt, onde se estudou a percepção, que tem nada a ver com clínica. Certo. Décadas depois, Fritz Perls, Friedrich Perls, eu não sei alemão, ele era um psicanalista e ele, insatisfeito com a psicanálise, ele bebeu da água da Gestalt nesse entendimento da percepção. Então, na Gestalt que tem a percepção como centro, figura e fundo, essas questões todas, não foi ele que criou. Isso veio décadas antes dele, num sistema da psicologia que estudava percepção e de uma maneira segundo plano, inteligência. O conceito de insight, quem criou foi a psicologia da Gestalt, não foi a Gestalt terapia. E aí a Gestalt terapia é um recorte específico para a clínica, onde ela, Perls ou Fritz, como gostarem de chamar, eles olham para aquilo e falam: eu acho que para fazer clínica a psicanálise não basta. Se eu trouxer uma coisa de existencial humanista, encaixa. Se eu trouxer alguma coisa de fenomenologia, encaixa. E aí ele pegou todos esses ingredientes e ele desenvolveu a Gestalt terapia, que é aplicada na clínica. Gestalt, por exemplo, a psicologia da Gestalt você vai ver muito na publicidade. Nada a ver. Então é mais ou menos por aí. Expliquei, Fabiano? Explicou, obrigada. Então, enquanto um é um sistema da psicologia amplo, estuda a percepção, o outro é um recorte com várias influências, talvez até mais do que a psicologia positiva, focado na clínica. Obrigada, professor. Show. E aí, seguindo, gente, voltando aqui pro que a gente também tem um tempo, que se deixar eu fico falando 10 horas, tá, gente? E aí, qual a relação entre PERMA e as forças? Foi isso que a gente está explicando. Enquanto o PERMA ele dimensiona o bem-estar nesses 5 elementos, que é emoções positivas, propósito, engajamento, realizações e relacionamentos positivos, as forças você vai mobilizar os seus atendidos, as pessoas, para eles florescerem nesses 5 elementos.
E aí, falando de algumas aplicações da psicologia positiva. Ela pode ser aplicada na psicologia escolar, na psicologia do trabalho organizacional, que talvez tenha sido o lugar onde ela tenha florescido primeiro. Saúde mental, que é essa questão de você focar menos no problema e mais nas soluções. Diria até que a psicologia positiva ela é um fruto do movimento de saúde mental que, por exemplo, desembocou na reforma psiquiátrica. Nessa questão do humanismo, nos anos 60, tanto aí você vê humanismo, cognitivismo, foram áreas de saber da psicologia que surgiram criticando aquele modelo mecânico do behaviorismo. Só que a cognitiva, ela disse assim, eu posso te ajudar, behaviorismo, a explicar. Então aí você tem as teorias cognitivas comportamentais, uma meio que se aliou à outra e formulou algo mais completo. Já o humanismo foi contrário, mas ambas considerando o organismo como um todo, e não apenas mecanicismo dentro dele, assim, separar o comportamento em parte. E esse movimento que o humanismo trouxe muito importante de valorização da saúde, a psicologia positiva ela é um fruto desse movimento. E aí, mas de alguma maneira, como ela especificou essa questão da potência, ela também pode influenciar a área de saúde mental. Você tem a psicologia social, que também ela pode ser influenciada por essa visão da potência das pessoas e não dos problemas. Neuropsicologia, como eu já expliquei, e psicologia clínica, que você tem esse recorte específico, tanto da psicoterapia positiva como abordagem principal, ou ela sendo apenas uma influência em algum terapeuta de outra abordagem. E aí, explicando a diferença de psicologia positiva e psicoterapia positiva. Eu já falei sobre isso, mas dando detalhe. Psicologia positiva, ela estudou o bem-estar, sem pensar em terapia. É a área do saber que ela pode influenciar todos esses outros saberes. A psicoterapia positiva é esse entendimento do bem-estar como centro da personalidade ou do desejo das pessoas, mas recortado para o ambiente clínico, que tem as suas especificidades, as suas práticas e seus objetivos. Afinal de contas, a psicologia ela tem 13 práticas regulamentadas pelo Conselho Federal de Psicologia, e a clínica é uma delas. A psicologia positiva pode estar nas outras, e cada especialidade dessa tem objetivos específicos. De um modo geral, a terapia, a clínica, ela tem o objetivo ali de tratar transtornos, desenvolver saúde mental ali dentro daquela pessoa, do analisando. E aí você pega esse pressuposto técnico da psicologia positiva e trabalha isso na terapia. Mas nada impeça que você pegue esse conhecimento da psicologia positiva e jogue na psicologia do trabalho, onde você não vai tratar transtorno mental, mas ainda assim você pode ajudar aquelas pessoas, por exemplo, a terem mais performance ou as empresas desenvolverem mais o conceito de felicidade para os seus funcionários. Isso ficou claro, gente? Essa aqui é um ponto importante. A diferença de psicologia positiva e psicoterapia positiva. Vou entender o silêncio como sim. E aí, falando da psicoterapia positiva, né? Isso que já foi falado, então, no setting terapêutico, eu vou primeiro entender que eu estou ali para trabalhar o potencial daquela pessoa. O transtorno não é o centro. Tanto que você vai ver muitos psicoterapeutas positivos não trabalham com diagnóstico. Porque o diagnóstico não é o centro. Alguns podem trabalhar, no meu caso, eu não diagnostico. Em casos mais pesados, eu passo lá para o neurologista, para o psiquiatra, mas eu propriamente não é o meu centro, apesar de ser importante saber algum diagnóstico caso ele tenha. Você tem a questão do PERMA e das forças, de você entender o dimensionamento de como está o bem-estar daquela pessoa, essas dimensões da psique, e as 24 forças elas são utilizadas para mobilizar aquele atendido no desenvolvimento desse PERMA. Mas sempre olhando para o potencial. Não quer dizer que eu não vou olhar para o problema, não quer dizer que eu não vou olhar para o transtorno. Sim, eu vou olhar, mas esse não será o foco principal. E aí, entendendo esse processo de como esse processo terapêutico acontece. Como eu falei em algum momento, se você pegar lá num livro que é tipo a Bíblia da psicoterapia positiva, ele te dá 14 sessões onde você vai trabalhar essas forças de um modo geral. E ele lá deixa muito claro na primeira página do capítulo 5, que ele diz o seguinte: você pode seguir isso de maneira rígida,
mas você pode seguir isso de maneira fluida, sem necessariamente ter essa ordem estabelecida. Eu não acredito na ordem estabelecida porque cada pessoa tem uma situação. Duas pessoas com depressão, por mais que elas apresentem os mesmos transtornos e os mesmos sintomas, elas não são iguais. Aí você vê uma outra influência do humanismo. Então, mas a primeira fase, e talvez o maior desafio, é você trabalhar na identificação das forças. Você vai fazer um enquadramento daquele caso, você vai formular as hipóteses de atuação e tudo mais, hipóteses terapêuticas, mas em cima das forças. Eu já vou mostrar como isso é feito. Então, primeiro você identifica essas forças, tanto de assinatura, que são as forças mais potentes daquela pessoa, e as forças disfuncionais, que elas podem ser em escassez ou em excesso. Então, você vai ter um primeiro momento ali de entendimento e identificação dessas forças. Depois que você fizer esse desenho desse perfil e entender aquele caso, você vai desenvolver a estratégia de atuação, e aí você vai para a segunda fase, que é a fase onde você vai desenvolver, ajudar aquela pessoa a pegar essas forças mais potentes, essas forças de assinatura, e jogar no seu dia a dia, para ela desenvolver o PERMA, o bem-estar. E numa terceira fase, que é a busca do florescimento realmente dessa pessoa, ela passar para um outro patamar em relação ao bem-estar, é o restabelecimento e encorajamento de outras forças e outras relações positivas. Como eu disse para vocês, o meu nível de felicidade é muito maior sendo professor do que sendo gerente de RH. Por quê? Porque eu tenho qualidades, eu tenho forças minhas que são potentes, que eu consigo colocar muito mais no meu dia a dia do que eu conseguia colocar lá no RH. E lá, pelo contrário. Lá eu tinha alguns pontos negativos que lá faziam muita diferença, e eu sendo professor não faz tanta diferença assim. Isso ficou claro, gente? Sobre essas três forças? Sim. Sim. E aí, vamos entender algumas coisas. Agora eu vou dar um exemplo, eu vou pegar alguns transtornos e eu vou explicar de um modo geral, pelo amor de Deus, gente, de um modo geral, porque cada pessoa que apresente episódios depressivos ou tenha o diagnóstico de depressão, cada pessoa é diferente uma da outra. Mas eu vou pegar para vocês entenderem mais ou menos como pode ser feita a leitura, tá? E aí, a Marluce, que é uma outra pessoa aqui do meu estágio, ela vai explicar isso um pouco para vocês e eu vou auxiliar na medida do possível. Pode vir, Marluce. Bom dia, gente. Espero que todos estejam bem. Então, fazendo mais ou menos um mapeamento do que o Cadu trouxe aqui e o que a gente usa no setting terapêutico com os nossos atendidos, né? Falando um pouco a respeito do transtorno da depressão. O que a gente tem que fazer? A princípio, nós vemos primeiro, a anamnese, né? Essa anamnese, ela é essencial e nem sempre essa anamnese vai ser feita com uma consulta somente, vai depender do que o seu atendido está te trazendo. Então, a gente faz uma boa anamnese para mais ou menos ali mapear qual é o possível transtorno ou problema desse paciente, e ali a gente aplica as 5 dimensões do PERMA e as 24 forças, sendo que no transtorno da depressão, nós temos a força de escassez e a força em excesso. Então, o que seria? Inteligência social pessoal. Diferenciar e sentir emoções de autoestima. Geralmente, o depressivo, ele já tem essa baixa autoestima, né? Ele não se sente capaz, ele não se sente potente, não tem aquela potência, aquela capacidade de exercer alguma coisa. A vitalidade e o ânimo. Por que que é uma característica do depressivo ele estar sempre querendo estar numa posição inerte, deitado, dormindo, exatamente pela falta de vitalidade e ânimo. Dificuldade de amar e ser amado. Como foi falado pela nossa amiga Elaine, se você não está cheio daquilo que você precisa ter, como é que você vai oferecer? Você não está cheio de amor e nem por ser amado, você não consegue transmitir aquilo que você não tem.
A perspectiva e a sabedoria. Isso tudo aqui que nós estamos falando, inteligência social, vitalidade, dificuldade de amar, perspectiva e sabedoria, são as forças que foram apresentadas anteriormente, tá, gente? Então, essas são as forças que nós trabalhamos, em escassez e em excesso. A prudência. Geralmente, a pessoa que tem essa dificuldade com transtorno depressivo, ela tem a prudência em excesso. Muitas vezes ela recebe até uma orientação. Poxa, vai fazer um exercício, vai para uma academia, faz ela tem medo de fazer, ela não confia. Ela tem medo. E aí começa no se. E se eu for, e se me avaliarem, e se me julgarem, e isso torna a impossibilidade, deixa ele impossibilitado de sair desse estado, né? E aí vem o pensamento crítico, que é justamente isso. Ele fica pensando no si, e aí vem o pensamento crítico, onde ele não se acha capaz. Autorregulação, deficiência de encontrar prazer nas coisas, no valor em si mesmo. O depressivo ele tem, infelizmente, essa autorregulação, né? Ele não consegue sair daquele estado inerte, ele não consegue olhar para frente. Ele fica muito fechado e muito centrado em si mesmo, né? Próximo seria o TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Deixa eu te interromper um pouco. Sim, claro. Falando sobre a depressão, esses sintomas, eles também se encaixam para uma depressão pós-parto? Sim, claro. Claro que a depressão pós-parto ela tem a sua especificidade. Ela é direcionada para uma situação, que é justamente a criança, né? Que aquilo ali você te gera medo, te gera um transtorno, você não consegue entender o porquê, te gera uma dificuldade e até mesmo uma rejeição. É que, de modo geral, gente, a gente está pegando aqui, por exemplo, a gente está falando do transtorno depressivo maior. Logicamente, existem outros tantos transtornos depressivos e cada caso é um caso onde essas forças elas podem variar. A gente só está pegando um exemplo de como a gente faz esse tipo de leitura naquela primeira fase de formação do perfil. Então, de modo geral, depressivo, tudo que a gente está falando é de modo geral, porque cada caso é um caso. E aí você ainda tem tipos de depressão, você tem distimia... Ele não está disputando, peraí, ele não está disputando. É porque, assim, eu vi muito, se encaixando muito, eu estou com uma pessoa com quadro de depressão pós-parto, e assim, tudo que ela foi falando se encaixava muito na pessoa, entendeu? Não que ela fosse depressiva, mas ela tem tudo isso que foi falado, eu vejo muito nela. Então, por isso que eu estou perguntando se se enquadra dentro da depressão pós-parto. Porque, de modo geral, os quadros depressivos, eles têm alguns sintomas muito semelhantes. Só que você vai ver que a depressão pós-parto, ela tem uma especificidade ali, logo após o parto, relacionada à criança. As especificidades são diferentes, mas os sintomas, no caso, são muito parecidos. Todos iguais, tá. E aí, isso aqui é só para dar um exemplo de como a gente faz essa primeira fase, que é talvez o maior desafio. E que se ela for mal feita, todo o processo vai ser mal feito. Que é essa leitura, essa tradução daquela ocorrência da pessoa, o perfil da pessoa, sobre as forças. Tanto as forças de assinatura, que são as maiores potências dela, mas da maneira também como ela pode ser aplicada em excesso ou escassez. Vou dar um exemplo. Curiosidade. Curiosidade é o ato de você ter interesse em saber coisas do mundo, experimentar o mundo e tudo mais. Você pode ter essa força de assinatura, algo muito presente em você, mas você pode aplicar ela em excesso ou em escassez. Curiosidade em excesso é a pessoa intrometida e indiscreta. Curiosidade em escassez é aquela pessoa inerte e que tem muito pouco proatividade. Então, no momento que a gente vai tendo aquele primeiro contato, aquela primeira fase do processo terapêutico, a gente vai fazendo esse desenho das hipóteses terapêuticas para a gente depois montar estratégias para atuar em cima disso. E aí, muitas vezes, a gente vai identificar, porque aqui a gente está falando sobre excesso e escassez para vocês terem mais ou menos um mapeamento dos transtornos, como eles são lidos diante das forças. Mas não quer dizer que eu só vou focar nessas forças aqui no tratamento da pessoa. De repente ela tem uma força ali que ela não aplica, mas que seja uma força potente nela, que a gente vai desenvolver nela isso. Porque na medida que ela for desenvolvendo bem-estar na vida dela, os sintomas eles tendem a diminuir. E aí, logicamente, a gente está numa palestra rasa, tem vários estudos que apontam para isso. E, logicamente, se vocês tiverem interesse em conhecer, aí vocês me seguem lá na rede social. Se você for estudante de psicologia, vem um dia aqui no SPA, se candidate ao SPA aqui na minha abordagem para conhecer, que aí você vai ter uma chance maior de
de adentrar no tema. Aí continua, Marluz. Não sei se proposital, mas o Cadu falando a respeito da curiosidade, que é o meu ponto forte. Né? Então, eu tenho que me policiar para não ser intrometida e não ser fofoqueira. Eu tenho que usar a curiosidade ali no limite. Então, falando sobre o transtorno da ansiedade generalizada, nós temos a escassez do otimismo, da autorregulação e autocontrole, que é sempre emoção à flor da pele. A gente está o ansioso, eu falo a gente porque também tem ansiedade, mas enfim, o ansioso está sempre esperando algo que vem à frente, que vai acontecer ruim. Será que vai? Esse ruim acontece realmente? Existe a probabilidade, mas não é certeza. Mas o ansioso está sempre ali esperando, né? A emoção está sempre à flor da pele. E a imparcialidade, né? A superestima, as dificuldades, sabedoria e perspectiva, dificuldade de ver o lado bom das coisas. E a gente, com essa relação da autorregulação, juntando ali com essa dificuldade de ver o lado bom das coisas, a gente está sempre esperando o ruim. E esperando o ruim, isso gera um nível de ansiedade muito grande e a gente está sempre em alerta. Imagina uma pessoa morando na selva e tendo um tigre um tigre, um leão, um elefante, toda uma gama de animais que está ali podendo te atacar. E você está sempre o quê? Em alerta, esperando que algo venha acontecer. Basicamente, um ansioso. Em excesso, a inteligência social e pessoal, dificuldade de identificar emoções, né? Há aquela confusão das emoções. Autorregulação e autoeficácia, que está relacionada à autoestima. Vitalidade e ânimo em excesso, diferente do depressivo, TAG, a vitalidade e o ânimo em excesso, você não consegue parar, você está sempre agindo, sempre fazendo algo, sempre em busca de algo, o que também não é bom, isso traz um transtorno para a gente, né? Traz problemas para a gente precisa ter ali um equilíbrio. O pensamento crítico, maior crítico de si mesmo. Quando você é o maior crítico de si mesmo, tudo para você está ruim. Você vê defeito em tudo que fez, você não consegue ver o lado bom daquilo que você acabou de apresentar, acabou de fazer, e está sempre se criticando. Isso é muito negativo e traz aí o transtorno da ansiedade. E como a gente identifica isso na psicoterapia positiva? Através de um relatório que nós temos com 24 questões. Nós apresentamos esse relatório para o nosso paciente, para o nosso assistido, e ali eles preenchem. E ali nós identificamos quais seriam essas forças de escassez e essas forças em excesso, além da assinatura. Vai, Cadu. E aí, acrescentando sobre isso, gente, além desse questionário, a gente faz o mapeamento de tudo que a pessoa traz para a gente como história de vida, e a gente também tem outros procedimentos onde a gente também faz o mapeamento tanto com a pessoa quanto com pessoas à volta. E aí, junta todas as informações junto com o seu atendido, a gente constrói esse perfil e essa relação das forças, porque isso não é escondido do atendido, ele participa ativamente dessa construção. Então, você aplica esse questionário de 48 questões, você trabalha outros formulários e outros assessments para que essa pessoa ela traga mais respostas, mais input, mais informações, tanto dela quanto de pessoas à volta, e também dos relatos que ela conta, tanto na anamnese quanto no dia a dia, na descrição das sessões, e em cima disso tudo, junto com esse atendido, você junto com ele, você faz o desenho desse perfil para você encerrar talvez essa parte prioritária do processo, que é o desenho das forças. Alguma dúvida? Gente, querem falar alguma coisa, perguntar? Ok, então vamos seguir. Transtorno bipolar. No transtorno bipolar, nós temos aí a escassez de autorregulação. Cadu, eu queria que você explicasse um pouco mais a respeito porque o transtorno bipolar é um pouco mais, né, complexo. Então, eu vou passar para o Cadu, deixar que ele explique para vocês melhor. E aí, vamos lá, gente, sobre a questão do transtorno bipolar. O bipolar tradicional, ele tem ali dois grandes períodos, o período maníaco, o hipertímico e o hipotímico. O hipertímico é o maníaco e tem o hipotímico é o depressivo.
E normalmente ele vai oscilando ali de semana a semana, um pouco mais de tempo, enfim. Então você vai ver que, por exemplo, essa autorregulação das emoções, ele é um processo que ele está presente em todos os cenários, tanto quando ele está num período maníaco e às vezes naquele período maníaco que ele vai lá para o shopping e gasta 10 mil reais e ele não controlou aquela ansiedade de chegar lá e gastar tudo que tiver que gastar, quanto, por exemplo, na fase crítica, na fase depressiva, onde ele não consegue sair da cama direito. Então, a autorregulação, você tem essa gestão dessas duas fases. O entusiasmo, você vê que ele se apresenta falho na parte depressiva, onde no momento depressivo ele não apresenta pouco entusiasmo para viver a vida de maneira funcional. Resiliência em ambas as fases, porque por mais que na fase maníaca ele esteja ali aparentemente potente, ele ainda assim ele tem uma baixa resistência a lidar com obstáculos. Ele muitas vezes é um obstáculo que pode fazer essas fases mudarem. Processo de humildade, uma força de humildade na fase maníaca. Você vê que às vezes a pessoa ela alcança aparentemente um excesso de confiança. Então, nesse momento, você vê a questão da humildade atuando, sendo presente, tem alguém com o áudio aberto, gente. A perspectiva, né? Tanto da maníaca... Deixa eu fechar aqui o áudio. É que você quer assim? Isso é lá com a gente. Toma cuidado com o áudio, gente, por favor. Eu vou dar uma acelerada para a gente poder terminar. E aí você tem a questão da perspectiva, na fase maníaca principalmente, você não consegue... Quer dizer, nas duas, inclusive, mas na maníaca especificamente, você tem dificuldade de ver outro lado, você tem dificuldade de ver, por exemplo, o outro lado daquela impulsividade que você apresenta, por isso a impulsividade. E a cautela, você não tem cautela nenhuma, e junto à falta de perspectiva e a cautela, você acaba cometendo muitos excessos. E ambos, eles estão em escassez na fase maníaca. Em excesso, você tem o entusiasmo na fase maníaca, de você realmente, a energia de fazer as coisas, de querer fazer, a ansiedade tomando conta, te deixando em tensão. A apreciação da beleza, ela está em excesso, porque você é muito sensorial. Não à toa, algumas pessoas com transtorno bipolar, principalmente na fase maníaca, apresentam excessos em álcool e drogas. E o pensamento crítico na fase depressiva, onde ali naquele momento ele começa a criticar tudo, inclusive sobre ele, em tudo que ele fez na fase maníaca. E aquilo gera um grande pesar para aquela pessoa. Então, de um modo geral, e aí só para deixar isso claro, gente, eu estou trazendo aqui situações generalizadas de como a gente pode fazer a leitura dos transtornos levando as forças em conta. Tem exceções? Tem exceções. Tem casos diferentes? Tem casos diferentes. Você pode pegar um transtorno bipolar lá de um tipo 1, 2 ou qualquer coisa e ter uma leitura diferente, porque cada caso é um caso. Esses 3 exemplos peguei 3 transtornos famosos só para vocês entenderem como essa primeira fase ela acontece. Que esse é o grande desafio do psicoterapeuta positivo, é fazer essa conversão de maneira adequada e equilibrada. E aí, trazendo um caso clínico, só para a gente discutir de algo que aconteceu. Eu tive uma atendida que foi até um exemplo que eu citei ontem na palestra de relacionamento abusivo. Ela tinha por volta de 35, 40 anos, 2 filhos, empresária, casada. Ela é casada com o esposo e eles dividem os trabalhos na empresa deles. Só que qual é a questão? Eu vou dar uma resumida. Ela era dona, ela sabia a profissão. O marido, num determinado momento, estava desempregado. Ela ensinou a profissão para ele e eles resolveram montar uma empresa juntos. Mas a braba da profissão é ela, não é ele. Só que o que aconteceu? Com o tempo, que o relacionamento abusivo tem muito disso, aquele abuso silencioso, ele foi se apropriando da gestão da empresa, da gestão do caixa da empresa, ao ponto de, num determinado momento, ela perceber que ela não podia fazer mais nenhum saque sem o consentimento dele, porque ele trocou a senha. Então, ele teve esse domínio financeiro, ele entendia que, mesmo ela trabalhando na empresa junto com ele, a responsabilidade dos filhos era apenas dela, mesmo do filho dele de outro casamento.
Ele não concordava que ela fizesse terapia, então muitas vezes ela fazia escondido. O sexo só acontecia do jeito que ele gostava e quando ele queria. E no processo terapêutico, ela nem sabia que ela vivia num relacionamento abusivo. E aí vem a pergunta, né? Como esse caso se desenvolveu? Como forças mais marcantes, eu verifiquei nela que ela tinha a questão da resiliência alta. Ela realmente, assim, por mais que acontecessem esses problemas, ela não se abalava tanto, ela conseguia retornar ao estado normal dela com mais rapidez. Ela era uma pessoa com muita energia, ela trabalhava, ela fazia as coisas acontecer. Ela tinha um pensamento crítico, ela sabia diferenciar mais ou menos o que era bom, o que era ruim. Só que ela tinha em excesso muita prudência. Ela não tomava as decisões, ela não transformava o pensamento dela em atitudes. Ela tinha muito medo. E aí, como forças debilitantes, ela tinha a questão da esperança, ela não acreditava na esperança, ela não acreditava que a coisa fosse dar certo, que a vida pudesse melhorar. Ela tinha muito problema em ser amada, porque ela já vivia num casamento há 15 anos sem ser amada, e ela tinha muita dificuldade de tomar as rédeas das coisas. Ou seja, a liderança dela era baixa. Ou seja, ela conseguia arregaçar as mangas e trabalhar, ela lidava bem com as adversidades, ela conseguia identificar que estava sob violência, mesmo não dando nome de relacionamento abusivo. E durante o processo terapêutico, ela conseguiu rapidamente montar uma estratégia e se desvencilhou da situação, que eu vou explicar melhor. Só que ela não conseguia. Um dos grandes obstáculos do processo terapêutico foi ela fazer as decisões se tornarem ações. Que basicamente a gente também trabalhou muito o quesito chamado de resignação. Quando a gente parou e ela entendeu que ela vivia uma relação abusiva, ela não tomava conta mais do dinheiro, ela não tinha grana para sair. E tem aquela fala, né? Dependência financeira e dependência emocional. Então ela não tinha para onde ir. Então qual foi a estratégia dela? Não sei nem se é o próximo slide. Deixa eu ver se é o próximo slide. Já está aqui. Ela desenvolveu um outro produto na empresa, onde ela seria responsável, era um conhecimento que era só dela, ele não conhecia. Ela foi fazendo dinheiro, foi ganhando confiança, e nesse processo ela começou a fazer o dinheiro dela. Ela entrou escondido com uma advogada para ações protetivas. E ainda assim, ela precisou entender que ela não ia conseguir fazer isso do dia para a noite. Que ela precisava de pelo menos 6 meses. Então, ela tinha que tornar esses 6 meses o melhor possível. Então, ela também desenvolveu estratégias para isso. Ela começou a ver alguns gatilhos onde a violência do marido, ele não batia nela, mas era muita violência psicológica. Onde tinha algumas situações de gatilho, onde essa questão da agressividade dele vinha à tona. E ela começou a se desviar dessas situações. Como, por exemplo, ela sempre fazia algum grande passeio no final de semana que ele gostava de fazer. Então, acabava sendo um momento agradável para todo mundo, para a família, para os filhos. E, ao mesmo tempo, ele estando feliz, ele acabava não enchendo o saco dela. Por exemplo, o filho, ele tinha lá ansiedade de separação, desenvolvida provavelmente por esse contexto. E o filho, ele trazia muitas situações complicadas, né, desses sintomas. Ela percebeu que quando o filho foi fazer o aniversário lá de 5 ou 6 anos, ele ficou uma semana e meia sem qualquer sintoma da ansiedade de separação, porque ele ficou muito com o aniversário na cabeça. Aí ela desenvolveu a estratégia de toda semana ter algum evento para que aquele filho pudesse se ocupar. Então, tinha um final de semana que ela fazia festa no pijama, na outra semana ela fazia um passeio grande com a família, na outra semana ela fazia um eventinho lá, chamava os amigos para casa, ou ia para casa dos amigos, e o menino, naturalmente, ele começou a desenvolver menos os sintomas. Então, ela começou a desenvolver várias estratégias para que mitigasse, reduzisse os danos, mas, ao mesmo tempo, para ela construir uma forma de sair. E qual foi o desfecho? Para ser mais exato, depois de 7 ou 8 meses, ela conseguiu uma grana, ela deixou a empresa para trás, porque a empresa estava no nome dele, mas só que aí ela entrou na justiça para brigar pela empresa, mas aí ela pagou uma viagem para ela para ele com um parente. Ela pagou deu de presente de aniversário dele.
essa viagem lá com um amigo, alguma coisa assim, e quando ele viajou, ela pegou as coisas dela, saiu, entrou com uma ação, e aí ele já não tinha mais, ele tinha que ficar distante dela. Aí eu não sei dizer exatamente essas questões jurídicas, mas ela conseguiu sair com o menor dano possível. E foi dentro do processo terapêutico que a gente desenvolveu tanto o entendimento, e aí isso foi uma coisa muito importante, que ela não sabia o que era relacionamento abusivo e nem que ela vivia em um. E aí, num determinado momento, a gente chegou à conclusão, e ela refletiu, uma das tarefas para a casa dela foi estude os tipos de relacionamento. E ela trouxe vários. Ela trouxe o que era poliamor, relacionamento aberto, e aí, do nada, ela olhou para mim, poxa, Carlos, eu percebi uma coisa. Aí ficou um pouco pensativo, olhando para o nada, e eu acho que eu vivo num relacionamento abusivo, porque aí ela começou a citar o que ela estudou na pesquisa dela, e só a partir dali que a gente pôde trabalhar isso, porque até ela reconhecer que isso era um problema, não tinha como seguir. E acabou que depois de 8 meses ela saiu dessa confusão que ela tinha se metido e foi não focando ali nos problemas que ela vivia, mas nas soluções, nos enfrentamentos construtivos e também de tornar esse período mais agradável possível. Isso tá claro, gente? Estou vendo a mão da Mariana para o alto. Tá claro. Então, é um exemplo de como a psicoterapia positiva pode ser Mas trabalhada. você não me respondeu. Sobre a questão, quando você falou da questão do início da história lá, da pessoa, eu tinha entendido inicialmente que era caso dela, mas envolveu também a família no todo, né? Todo mundo. Partiu dela o problema ou foi através do filho? Então, era com ela o problema, porque ela era coada, ela não tinha dinheiro, ela não tinha acesso ao dinheiro, sendo que ela era a profissional da carreira. O filho era mais uma consequência, porque qual mãe é feliz vendo o filho triste, gente? Sim. Vendo o filho acuado? Não tem. Acabou que o filho foi só uma intercorrência. Entendi. Mas que piorava a situação. Aí uma das ações que ela teve foi botar o filho numa terapia. Certo. E só para finalizar, você falou que você, quando deu o exemplo do transtorno bipolar, você falou que era um caso típico porque você colocou aqueles 3 exemplos, mas é porque abrangem outras questões, é isso? Exatamente, porque assim, você vai ver que a bipolaridade você tem que ter lá o psiquiatra acompanhando e tudo mais, com os medicamentos. Isso aqui é só generalizando, só para a pessoa ter uma ideia de como pode ser esse trabalho da tradução para as forças. Mas cada caso é um caso, porque a gente vai aplicar todo esse processo de desenho de perfil em cada pessoa. E pode ser que a resposta para cada pessoa seja diferente. Pode ser que você tenha lá um depressivo que o problema dele não seja tanto entusiasmo. Porque você tem lá depressão com tendência catatônica ou não catatônica. Você vai ver depressivo com ideação suicida ou não ideação suicida. Aí vai variar de cada caso. Entendi. Isso aqui é só uma brincadeira que eu trouxe generalizada para vocês entenderem como como as forças atuam na vida das pessoas. Assim, sim, a gente pode utilizar as forças na vida do nosso atendido. Pois não, Mariana? Obrigada. Não, era isso mesmo. Obrigada. Pronto. Quem falou comigo? Foi a Mariana? Ou foi a Regiane? Sim. Foi a Mariana. Regiane. Então, beleza, Mariana. Obrigada. Regiane. Oi, Cadu. Boa tarde. Oi, boa tarde. Oi. Eu não estava no início da palestra, eu fiquei com uma dúvida aqui quanto a essa questão do caso que você trouxe, que foi identificadas as forças e você começou a trabalhar isso. Existem algumas ferramentas que a psicologia positiva aplica para a identificação dessas forças? Várias. Então, ela te dá muito suporte em cima disso. Uhum. Não é algo solto, não é só você ali como terapeuta de observação, olhando. Não, da observação, escuta, do olhar. Existem ferramentas para isso? Existem ferramentas para isso, mas a escuta também faz parte, mas não é só a escuta. Tem ferramentas para isso. Tá, ok. Depois eu vou dar uma pesquisada. Eu achei bem interessante aquela questão bem a análise SWOT também, né, da gente, que vale a pena, né, fazermos isso, que a gente às vezes só vai botando tudo ali no caso negativo e esquecemos da nossa potência, né? Tá bom, exatamente. Obrigada, Cadu. E aí, gente, é o seguinte, eu vou encerrar a palestra de hoje. Eu não sei se vocês sabem, eu tenho um projeto social de atendimento psicoterapêutico a preços populares.
O valor da sessão inicialmente é R$60. Então, e esse projeto ele se chama Solidariamente Psi, onde psicólogos recém-formados ou psicólogos que queiram atuar de maneira social, a gente recebe as pessoas que procuram. E também ele serve para as pessoas que querem fazer terapia, mas não tem ali uma grana específica para pagar um valor de R$150, R$200 a sessão. Então, aqui é um canal onde você pode fazer a sua inscrição. E eu vou passar o link para vocês aí no chat, mas aqui está o QR Code. Printa a tela, caso vocês não tenham acesso ao chat, ou me procura lá no Felicidade Científica, no Instagram, que lá na minha bio vocês vão ter lá o link para vocês fazerem as inscrições. E é uma maneira que a gente tem de tanto atender o recém-formado que está procurando cliente, como a pessoa que está procurando terapia, mas de repente não tem grana para fazer o atendimento terapêutico. E aí eu agradeço muito vocês. Vem para cá, a Eliane, a Marluce teve que sair, e aí parando de transmitir. Então, por favor, se vocês seguirem lá a gente no Felicidade Científica e tal, fico muito agradecido. E eu queria ouvir de vocês. Vocês gostaram, não gostaram? Vocês já tinham ouvido falar, não tinham ouvido falar? Eu achei excelente, a Mariana que está falando. Agora é muito próxima a questão do humanismo, né? Com o positivismo. A gente fica um pouco... Tem que ter muita atenção para definir realmente uma coisa em relação à outra, né? Repete, Valéria, que deu um bug aqui, eu não te ouvi. Repete, por favor. Palestra maravilhosa, como sempre, professor. Agora, é só a questão do detalhamento mesmo, que a gente tem que ter cuidado de humanista para o positivismo, né? Para a gente poder identificar com bastante cuidado, né? Sim, mas isso vai para todas as abordagens, porque se você for olhar a origem de todas as abordagens, elas têm outras influências. E aí você tem todo um direcionamento na própria abordagem que vai te fazer não ser humanista. E aí é aquela mesma coisa, o cuidado que o TCC tem de não se confundir com behaviorismo puro e simples, ou com cognitivo puro e simples, ou a gestalt terapia de não se confundir com humanismo, ou não com existencialismo. Esse cuidado, todas elas têm que ter. Só que a questão, como ela é muito nova, isso gera uma certa apreensão nas pessoas. Mas esse é um processo que qualquer abordagem ela precisa seguir, de realmente ela manter o seu pressuposto e não se confundir com qualquer outra. Sim, obrigada. Entendeu? Foi excelente, obrigada. Alguém mais, gente? Então, agradeço a presença de vocês. Agradecemos, pessoal. Um grande abraço. Muito obrigado. Vocês, tá? Imagina. E aí eu quis fazer isso aqui com a minha equipe, as pessoas que se sentiram preparadas e com vontade de apresentar uma palestra, porque eu entendo que o desenvolvimento que o supervisor faz com os seus estagiários não é só dentro ali da supervisão. E caso vocês queiram que a gente leve, a gente tem palestras sobre depressão, a gente tem palestras sobre relacionamentos abusivos e tudo mais. Se vocês tiverem algum lugar para a gente levar essas palestras, principalmente no segundo semestre, mas pode ser agora também, vem falar com a gente que a gente vai ter o maior prazer de ir lá gratuitamente fazer o processo, ou remotamente, ou presencialmente. E se vocês quiserem e fazer a questão do processo terapêutico, eu vou botar o link aí no chat agora. Mas, quem quiser, a gente tá é sem só procurar chat, professor. Ah, vocês estão sem chat, né? Então, de qualquer maneira, vai lá no perfil do Felicidade Científica no Instagram, que vocês vão encontrar, ou eu vou transmitir aqui de novo, o QR Code, que aí você printa a tela, e aí você pode pegar esse QR Code e fazer a sua inscrição. Tá bom, gente? Ou compartilhar com as pessoas. Alguma colocação a mais? Então, fechando a palestra, muito obrigado, gente. Boa semana para vocês. Tchau. Tchau, tchau. Parando de gravar a chamada. E o famoso tamo junto. Você é massa.